Fala pessoal, estamos dando início aqui a mais um encontro nosso. Esse aqui é o quarto vídeo, né? Nós já tivemos a aula inaugural, tivemos a aula 1 que foi também ali sobre as questões de ética da prova 40. Em seguida eu fiz o vídeo da prova 40 ainda mais questões de direito do trabalho e processo do trabalho. Seguindo o nosso curso aqui, hoje nós vamos falar da prova 41, as questões de ética. E provável que ainda essa semana eu consiga subir o vídeo sobre direito do trabalho da prova 41. E a nossa intenção é falar da prova 40 até a 46, questões de ética e direito do trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, eu acabei de passar na prova da OAB, então acabei de passar na segunda fase, graças a Deus a gente já venceu esse processo e agora estou me dispondo a auxiliar vocês a também passar por esse processo, tá bom? Além dos vídeos aqui no meu canal, no nosso grupo do WhatsApp, nós estamos subindo conteúdo todos os dias, tá? Conteúdo ali falando de revisão, ou seja, a gente vê questões e a gente comenta sobre as questões, todos os dias a gente sobe esse conteúdo lá no grupo. Quero agradecer aí também aos colegas de turma que estão apoiando o nosso trabalho, pessoal que está estudando com a gente, focado, e estamos construindo a aprovação da OAB 47. É aquilo que eu sempre digo, a aprovação ela não é feita no dia da prova, você não vai lá, responde as questões e passa. A aprovação na OAB ela é construída diariamente, então todo dia você constrói uma questão, todo dia você constrói um ponto até chegar na aprovação, e é isso que nós estamos fazendo. O nome do nosso projeto é 43 dias, 53 dias para a OAB, né? Hoje falta menos, eu não vou saber agora assim de cor dizer para vocês quantos dias faltam, mas já falta bem menos, tá? Então, sem muita enrolação, nós vamos responder aí a prova 41, tipo 4, e aqui é para a gente comentar. Fica na tela comigo e vamos sem muita enrolação, porque hoje a gente tem muito conteúdo para a gente ver, tá bom? Prova 41, questão de número 1. Vamos embora. A advogada Maria prestou consultoria na área de direito tributário para uma sociedade empresária, analisando um tema importante sobre as funções referidas da pessoa jurídica. Sobre a atividade da advogada, de acordo com o Estatuto de Advocacia da OAB, assinale a alternativa correta. Então, o que acontece? Ela prestou um serviço de consultoria de direito tributário para uma empresa. Letra A. A mencionada consultoria deve ser prestada exclusivamente de modo escrito e pressupõe formalização de contrato de honorários. Uma coisa que eu preciso falar com vocês, vou até voltar com a tela aqui, é o seguinte, pessoal, sempre que vir a ideia de exclusivamente, independente, de modo único, sabe? Sempre que trazer uma forma assim que não existe um depende, acende-se o sinal de alerta, tá bom? Mas quando eu digo também acende sinal de alerta, não significa dizer o seguinte, a opção já está errada. Porque eu escutava muitos professores falar isso, justamente o que eu estou falando. Acende-se o sinal de alerta. E aí eu já trazia na minha cabeça o seguinte, falou exclusivamente está errado. E aí eu perdi muita questão por causa disso. Na minha preparação, né? Graças a Deus, com o tempo eu fui percebendo isso que eu estou falando para vocês e na hora da prova, essa matéria de ética a gente conseguiu gabaritar, né? E então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, acende esse sinal de alerta, tá? Sempre falar exclusivamente, porque geralmente a gente traz uma questão errada aí, beleza? Voltando lá para nossa prova, e já baseado nisso que eu disse para vocês, questão letra A está errada, porque ele não é exclusivo de modo escrito, ele pode ser também de forma verbal, embora não seja indicado, né? Mas você prestar uma consultoria verbalmente e esse contrato também ser formalizado verbalmente, ele não é proibido, tá? Então não é exclusivo e a letra A é errada. Se a pessoa jurídica e advogada assim concordarem, independentemente de mandato, ou mesmo de formalização de contrato de honorários, é possível a prestação de consultoria por escrito verbalmente. É exatamente o que eu falei na letra A, e aí você observa o seguinte, lembra que eu falei para você sempre trouxe exclusivamente, independente, não sei o quê. A letra B trouxe, independentemente, mas mesmo assim ela é a opção correta. Acende-se o sinal de alerta na cabeça, mas não significa exclusivamente que já está errado. A letra B trouxe exatamente o exemplo que a gente precisava conversar, tá? Letra C. Caso a consultoria seja prestada verbalmente, a concordância dessa forma deve ser expressa por ambas as partes em contrato escrito, tá vendo? Trazendo a mesma ideia da letra A aqui, dizendo o seguinte, foi concordado verbal, mas tem que ter um contrato, não precisa, tá? Não precisa ser verbal, embora o indicado seja que seja um contrato escrito.
até para você fazer de uma execução de serviço, receber e tudo mais, é mais fácil para você provar, mas não é a única forma, tá? Letra D. A consultoria prestada por Marina pode ser realizada de modo escrito ou verbal, perfeito, e assim o contrato de prestação de serviços advocatícios pode ser verbal ou escrito, mas é necessária a outorga de mandato. Não é necessária a outorga de mandato porque a gente está falando em consultoria. O mandato é a procuração, a gente já falou isso até no primeiro vídeo. Se o mandado é uma procuração, eu preciso de procuração para quê? Para formular, para postular, né, uma reclamação trabalhista ou uma ação judicial. Mas se eu estou prestando consultoria, o que é a ideia da consultoria? É tirar dúvidas, é aconselhamento, é estudo dentro da empresa, né? Então, se eu só vou prestar essa consultoria, eu não preciso de um mandato ou uma procuração, beleza? Então, letra D também é errado. Letra A na questão... Letra B, né? Letra B na questão 1. Questão 2. O Conselho Seccional... O Conselho Seccional da OAB do Estado do Alfa, por meio de seu Tribunal de Ética e Disciplina, instaurou um processo disciplinar, ao fim do qual foi aplicada a pena de suspensão ao advogado Daniel. Ó, suspensão. Eu já até comentei com vocês também lá no primeiro vídeo, a gente vai observando, conforme a gente vai fazendo, que o conteúdo ele meio que se repete. Ele vai sendo cobrado de uma forma, cobrado de outra, mas ele meio que se repete. Então você vai observar a gente falando sempre assim, não, esse aqui a gente já conversou, esse aqui a gente já viu. E a suspensão aqui, a gente já viu no primeiro vídeo, rapidinho, mas eu coloquei lá para vocês que ela é uma das modalidades de disciplina ou de sanção que a OAB prevê para o advogado, tá? Então, o advogado Daniel ele foi aqui suspenso pelo Conselho Seccional da OAB. Pelo prazo de 6 meses pela conduta no artigo 34, inciso 30 do Estatuto da Advocacia, praticar assédio moral, sexual ou discriminação. Os mesmos fatos ensejaram em propositura de ação penal. Lembra que eu falei para você outra coisa aqui que é importante? Ainda estamos no enunciado, mas é importante. O fato de um advogado ser penalizado perante o Estatuto da OAB não impede que ele seja penalizado em outras esferas, porque elas são independentes. Então, ele pode ser penalizado pelo Estatuto da OAB, igual ele foi aqui, suspenso. Ele pode ser penalizado ainda no criminal, igual aconteceu aqui no nosso enunciado, e ele ainda pode ser penalizado ali na esfera civil, né? Por exemplo, danos morais, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, todo direito eles se conversam independentes, não pode ter uma mesma causa atuando em várias áreas do direito, tá bom? Sobrevindo na instância criminal, condenado Daniel a pena de 1 ano de detenção em regime aberto, substituído por pena restritiva de direito. A decisão proferida na instância disciplinar transitou em julgado e já foi cumprida por Daniel há mais de 1 ano, ao processo que na instância criminal a execução da pena restritiva de direito encontra-se em curso. Vamos falar aqui um pouquinho, deixa eu colocar aqui para você nessa tela aqui, que vai dar para a gente conversar um pouquinho. Peraí. Nessa tela aqui, eu quero dizer o seguinte para você, a reabilitação, já vi lá que ele vai cobrar para a gente de reabilitação na OAB. O que acontece? Ele foi suspenso, né? Então, se ele foi suspenso, ele pode pedir essa reabilitação no prazo de 1 ano, tá? Depois que ele cumpriu a pena. Então, ele ficou suspenso por 6 meses, acabou a pena, ele fica afastado por mais 1 ano e ele pede a reabilitação, beleza. Só que se ele tem um caso criminal junto, aí agora não é só mais 1 ano, ele não precisa só cumprir a pena e mais 1 ano, ele precisa, agora ele vai precisar, se tem um caso criminal junto, ele vai precisar cumprir a sanção, vamos botar a sanção disciplinar, ele vai precisar esperar 1 ano e ele ainda vai precisar pedir uma reabilitação criminal. Então, se a gente tem aqui um caso em que o advogado ele foi punido perante a OAB,
foi suspenso pela OAB. Depois da suspensão na OAB, a gente só tem exclusão. Então ele foi suspenso na OAB. Ele vai cumprir a sanção disciplinar, ele vai esperar mais um ano e aí ele vai ser reabilitado. Mas se ele tem uma situação criminal, ele vai cumprir, ele vai pedir isso aqui e ele vai pedir uma reabilitação criminal em juízo, tá? Isso aqui não é no caso, perante a OAB. Essa parte aqui, essa parte ela é em juízo, tá bom? Então, baseado nisso que a gente acabou de conversar, vamos voltar lá para a nossa questão. Daniel pode requerer a habilitação perante o órgão competente da OAB, porque ele decorrido mais de um ano, o cumprimento da sanção disciplinar, o qual será irrecusável se tratar o direito. Não, ele não pode pedir ainda, porque lembra que a gente falou lá? Ele precisa ter também agora a reabilitação criminal, que é pedido lá em juízo, tá? Letra B. Embora decorrido mais de um ano do cumprimento da sanção disciplinar, Daniel ainda não faz jus à reabilitação disciplinar, ou seja, não pode voltar ainda para os quadros da OAB, mesmo que haja provas efetivas de bom comportamento, visto que o pedido de reabilitação depende também da correspondente habilitação criminal. Perfeito. Letra B. Letra C. Havendo provas efetivas de bom comportamento, Daniel fará jus à habilitação da sanção disciplinar que lhe foi imposta por quando decorrido mais de um ano do seu cumprimento, independente da reabilitação criminal errada. Letra D. Caso decida requerer habilitação, Daniel deverá protocolar seu pedido diretamente no Conselho Federal da OAB, instância competente para revisar decisões do Conselho Seccional e... isso aqui foge até do que a gente estava conversando também, tá? Então, letra B na nossa questão de número 2, tá bom? Lembra-se disso. Se é um processo disciplinar, só advogado da OAB cumpre a sanção disciplinar, espera um ano, volta. Lógico que vai estudar a idoneidade dele, né? Até colocar aqui, ó, além de bom comportamento e tudo mais. Mas seria isso. Tem criminal, precisa de uma reabilitação criminal também para ele poder voltar aí, tá bom? Questão 3. Ana Júlia, recentemente aprovada no exame de ordem dos advogados no Brasil, aspira, ou seja, tem vontade de exercer sua nova atividade profissional de maneira comprometida com os deveres éticos e valores inerentes à elevada função pública da profissão. Aqui a gente já está observando que eles vão cobrar os valores éticos da advocacia. Nesse sentido, assinale a afirmativa que corretamente descreve a hipótese de cumprimento do dever ético por Ana Júlia. O que a questão vai cobrar para a gente? Ela vai cobrar o seguinte, que a gente coloque aqui, identifique aqui quais são os deveres éticos do advogado. Eu pensei até em falar sobre isso com vocês, mas eu acredito que não vai demandar muito tempo. Então nós vamos analisando opção por opção aqui, tá bom? Letra A. Ana Júlia deverá, sempre que possível, estimular a conciliação, correto, a mediação, beleza, entre os litigantes, entendendo-se diretamente, não, aí já bagunçou, entendendo-se diretamente com a parte adversa, cujo eventual patrono, ou seja, o advogado, na hipótese de haver a solução de conflito, deverá ser ulteriormente, ou seja, posterior, não, a letra A está errada, por dois motivos. Primeiro, é dever ético, tá aí, ó, sempre que possível, estimular a conciliação, a mediação, e aí entra, não pode, se você está numa causa e lá tem um advogado, você não pode falar com a parte adversa sem o advogado estar presente, ou sem contactar o advogado, tá? Isso é antiético perante a OAB. Então, não pode falar diretamente com a parte e, pior, não pode comunicar o advogado da parte posteriormente. Isso aqui é muito claro para dizer o seguinte, nós também como advogados não ia gostar que fizesse isso com a gente, né? Letra B. Nos pleitos administrativos e judiciais em que ingressar, Ana Júlia deverá atuar com destemor, independência, especialmente perante aquelas autoridades, aí bagunça tudo, especialmente, tá? Perante as autoridades com as quais tem vínculos e negócios familiares. Então é o seguinte, é com destemor, é com independência. Marcelo pode atuar perante aquelas autoridades que tenham vínculo familiar ou negócios de família? Pode. Ela só não pode atuar no juiz, né? Por exemplo, ela está advogando ali e ela vai se apresentar perante o juiz é um pai, por exemplo, não pode.
Mas, por exemplo, um delegado é um parente e você vai lá ter que resolver alguma coisa na delegacia. Pode. Mas especialmente, seria ético você pegar só casos em que você tem um familiar ali, que você, por exemplo, você é advogado, um exemplo do delegado, né? Você é advogado e você só pega causas em que você precisa atuar diante de uma esposa, de um pai, de um amigo, aí isso aí já não é ético, tá? Então a letra B também está errada. Ana Júlia deverá pugnar pela solução de problemas da cidadania, pela efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos. Dever que pode ser cumprido, por exemplo, com a adoção da política permanente de contratação de honorários advocatícios em valores abaixo da tabela da OAB. Isso aqui também está errado, tá? Toda a letra C, olha só a construção da letra C perfeita, toda correta. Mas aí ela vem lá embaixo e coloca em valores abaixo da tabela da OAB. É proibido, tá? E o uso que eles usam lá é valores aviltantes, ou seja, valores que depreciam até a nossa profissão, tá? Então, se está abaixo da OAB, isso aqui também é digno até de sanção. Se eu não me engano, a sanção de advertência lá, tá bom? No exercício do seu mandato, letra D, Ana Júlia deverá atuar como patrona da parte e, portanto, imprimir a causa, a orientação que lhe pareça mais adequada, procurando esclarecer a estratégia traçada ao cliente, mas sem subordinar suas intenções contrárias. A letra D ela é muito importante para a gente e ela já é a nossa resposta aqui também, tá? Letra D. Ou seja, é importante que com o seu cliente você apresente as estratégias, que você converse com o cliente, você esclareça o seu cliente, mas você não pode se subordinar ao cliente, tá? Você é o titular daquela ação porque você é a pessoa técnica para conversar sobre aquilo ali, tá bom? Questão de número 4. Hoje nós estamos indo bem mais rápido, né? Que bom. Questão de número 4. Pedro Estrela, brasileiro natural, Recife, Pernambuco, foi preso em flagrante por participar de esquema criminoso envolvendo pirâmides financeiras e por se apresentar como advogado, mesmo sem qualquer formação jurídica. Tendo obtido liberdade provisória, fugiu para o Equador, onde obteve graduação no curso de Direito em faculdade local, né? Muitos anos depois, após ter extinta a punibilidade pelas infrações penais praticadas, decide voltar ao Brasil com a pretensão de exercer a advocacia. Quando da mudança para o Brasil, trouxe sua esposa equatoriana Soraya, que já exercia a profissão de advogada no Equador, considerando o enunciado acima e a respeito da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu vou conversar duas coisas aqui com vocês. Primeira coisa, o que o enunciado está trazendo para a gente? O enunciado está trazendo o seguinte: ele cometeu um crime e foi até preso ali e tal, mas teve uma liberdade provisória e fugiu para o Equador. Lá no Equador ele ficou até prescrever esse crime, então não tem mais como o Estado cobrar dele. Logo, se ele não tem como o Estado cobrar, não tem como o Estado também impor sobre ele sanção, tá? E aí ele formou em Direito lá e voltou para o Brasil. Na volta para o Brasil ele traz a sua esposa, Soraya, também formada em Direito lá. Chegando no Brasil, o enunciado quer saber da gente se eles podem exercer o direito. Agora presta atenção aqui comigo. O enunciado trouxe uma informação de que ele foi preso, de que ele fugiu, de que mas não tem, como é que eu posso dizer? Não tem relevância essa informação pra gente, visto que o que a gente quer saber aqui, olha só, tá no finalzinho do enunciado, considerando, olha só, o que a gente precisa saber aqui. Considerando o enunciado acima a respeito da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, assinar a letra, ele quer saber isso aqui, a respeito da inscrição, é isso que ele quer saber. E é sobre isso que a gente vai conversar. Antes da gente responder aqui, eu quero colocar vocês aqui comigo nessa tela de novo. E nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a convalidação do diploma. Vamos botar assim, diploma. Nós vamos ter que, pelo menos, como é que tá aqui na tela? Deixa eu ver. Tá de boa. Como é que nós vamos ter aqui, pelo menos, duas coisas. Nós vamos, duas coisas mesmo. Primeiro, ele precisa revalidar o diploma no Brasil, tá?
Como assim, Marcelo? Ele é formado lá no Equador, ele chega no Brasil, ele vai poder exercer a advocacia. Vai, mas primeiro ele precisa revalidar esse diploma. Tá? Então, uma instituição de ensino credenciada pelo MEC, se eu não me engano aqui no Brasil, tem uma instituição e aí ela é revalidada pelas instituições públicas, não importa muito. Para a nossa prova a gente só precisa saber dessas duas coisas aqui. Do cara que formou em direito fora do Brasil, tá? Para exercer a advocacia dele, os requisitos: primeiro, revalidar o diploma no Brasil. Segunda coisa, exame de ordem, tá? Que é esse mesmo que nós estamos estudando aqui. Esse mesmo que nós estamos estudando aqui. Então, ele revalida o diploma no Brasil e ele faz o exame de ordem. E aí eu colocaria assim, ó, mais os outros requisitos. Mais os outros requisitos. Quais são eles? Idoneidade moral, capacidade civil e tantos outros lá, tá? Com base nessas informações que a gente fez e conversou aqui agora, nós vamos voltar lá para a nossa prova. Letra A. Letra A diz o seguinte: Pedro Estrela, desde que atendidos os demais requisitos para a inscrição como advogado, poderá exercer a advocacia no Brasil, independente do seu diploma, diante o fato de ser brasileiro nato. Nada a ver. E aí a FGV ainda trouxe isso aqui para bagunçar a sua cabeça, né? Brasileiro nato. Nós não estamos discutindo o fato de ser estrangeiro ou não, nós estamos discutindo o diploma, né? No caso, o diploma é estrangeiro e aí vai precisar ser validado no Brasil, tá? E aí, de novo, a independente aqui, ó, trazendo um sinal de alerta pra gente. Letra B. Soraya não poderá exercer a profissão de advogada no Brasil, ainda que cumpra... Ó, a gente já pegou errado aqui. Soraya não poderá exercer a profissão no Brasil. Mas por que não? Existe, se a gente acabou de conversar lá em cima, na outra tela, falando que se ela cumprir os requisitos, ela pode. Mas vamos continuar aqui. Ainda que cumpra os demais requisitos, ó, mesmo que ela cumpra os demais requisitos para a inscrição, porque os títulos de graduação obtidos em instituições estrangeiras não são aceitos para comprovação. Totalmente errada a letra B também. Letra C, o título de graduação obtido por Pedro em instituição estrangeira poderá ser aceito no Brasil, ok? Desde que devidamente revalidado, ok? O que lhe garantirá a inscrição no exame da OAB, diante da necessidade de aprovação no exame de ordem, além do preenchimento dos demais requisitos. Ele não garante, sabe? A letra C, ela dá uma bagunçada na cabeça da gente aqui. Ah, não, tá certo. Eu pensei que tem um não aqui. Tá certo. É a letra C, a nossa resposta, tá? O título de graduação obtido por Pedro em instituição estrangeira poderá ser aceito no Brasil, certo? Desde que devidamente revalidado, correto, que é o que a gente falou, o que não lhe garantirá a inscrição na OAB, perfeito. Diante da necessidade de aprovação do exame de ordem, ótimo, além de preenchimento dos demais requisitos legais, em especial a comprovação de idoneidade moral para a função, perfeito, letra C da nossa questão aqui, que é tudo isso que a gente vem conversando. Só por desencargo de consciência na letra D, Pedro e Soraya poderão exercer livremente a função de advogados no Brasil, desde que sejam aprovados no exame de ordem. Tá certo, né? Porque a aprovação nesse exame, olha onde está o erro aqui, a aprovação nesse exame, que é o exame de ordem, convalida os diplomas obtidos no exterior, não convalida, tá? Então, letra C da questão de número 4. Questão de número 5. Atena, médica oftalmologista, e Dionísio, advogado, atuante em direito de família, são casados há 5 anos e residem em casa alugada na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Sendo ambos iniciantes em suas respectivas profissões e visando evitar gastos, decidem instalar seus escritórios profissionais na própria casa em que residem. Segura aqui comigo. Seus escritórios profissionais, tá? Já traz a ideia pra gente de separação, ou seja, escritório de um, escritório do outro, tá? Assim, montaram um escritório médico e um escritório de advocacia na parte frontal da residência. Anunciaram conjuntamente em outdoor próximo serviços médicos e advocatícios em publicidade que ressaltou o fato de serem casados.
acerca dos limites da atividade de advocacia e da publicidade do advogado, conforme o Código de Ética e Disciplina do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, assinado a alternativa correta. É um conteúdo que a gente já viu também, é uma questão bem semelhante a essa, mas que era sobre incompatibilidade, né? Que eu até trouxe lá para vocês as 6 carreiras que são incompatíveis com a advocacia, e eu quero muito que você tenha guardado isso, porque isso vai ser cobrado muito, tá? Lembra que eu falei? A mesa das câmaras, né, legislativa, o chefe do executivo, forças de segurança, o judiciário, a administração pública, né, aqueles que têm publicidade aqui da advocacia, tá? Letra A. Antena e Dionísio poderão construir seus escritórios profissionais no mesmo imóvel, correto? Bem como divulgar respectivos trabalhos conjuntamente, desde que em outdoor e que incluir a publicidade seja de pequeno porte. Olha só o que a letra A trouxe pra gente. Primeiro, não pode, conjuntamente. Primeiro, não pode ser conjunto, tá? A advocacia ela não pode ser divulgada com, como é que eu posso dizer, profissões estranhas da advocacia. É só o direito que tem que ser divulgado sozinho, tá? Tem várias regrinhas lá, mas para essa questão aqui, sozinho. Segunda coisa, não pode ser em outdoor. Não pode ser outdoor, não pode ser em muro, não pode ser aqueles negócios que fica no elevador, não pode. E nada a ver esse negócio aqui de pequeno porte, tá? Então, letra A, descartada. Letra B, a divulgação dos serviços de advocacia em conjunto com serviços médicos não é vedada. Não é vedada? A gente acabou de conversar aqui sobre a vedação. É vedada. Desde que tenha caráter meramente informativo e zero pela descrição. Olha, essa questão, a letra B, ela é uma questão assim, para bagunçar a cabeça da gente. Porque a divulgação de serviços de advocacia em conjunto com serviço médico é vedada. Ou seja, se tira o não aqui, ia ficar certo. Aí diz, desde que tenha caráter meramente informativo e zero pela descrição e sobriedade. É exatamente como tem que ser a divulgação do direito, tá? Meramente informativo e zero pela descrição e sobriedade. O problema dela, então, trazendo pra gente aqui, seria o nãozinho aqui, tá? Então, letra B também é errada. Letra C, Dionísio não poderá anunciar seus serviços advocatícios em conjunto com outras atividades, correto? Ainda que com sua esposa, que exerce a medicina, correto? Pois o Estatuto de Ordem e o Código de Ética e Disciplina proíbem tal conduta de forma definitiva, peremptória e definitiva é a mesma coisa, tá? E a letra D diz o quê? A divulgação conjunta dos serviços médicos e advocatícios será permitida excepcionalmente, neste caso, porque Antena e Dionísio são nada a ver isso aqui também, tá? Então, letra C é a resposta da nossa questão de número 5. Vamos para a questão número 6. O juízo criminal da comarca de ABC expediu mandado de prisão preventiva em desfavor de Saulo, o qual, no momento do cumprimento de medida, telefonou para sua amiga, a advogada criminalista Genete, rogando-lhe verbalmente que verificasse as razões daquela prisão, bem como levantasse outras informações sobre a investigação contra si instaurada. Ao se dirigir à autoridade policial responsável, Genete foi informada de que não poderia ter acesso aos autos do flagrante e nem aos do respectivo caderno apuratório, uma vez que não apresentou a prova do mandato e os autos são integralmente submetidos a sigilo. Com base nessas informações, considerando os direitos... Isso aqui também é prerrogativa, tá? Prerrogativa de advogado. Isso aqui é um negócio que não cai no ele despenca da nossa prova. Vamos falar aqui rapidinho sobre isso aqui. Eu não vou falar todas as prerrogativas pra gente, porque isso é muito cobrado, então conforme é cobrado a gente vai vendo, tá? Para não encher sua cabeça de informação. A informação que nós temos do enunciado é o seguinte: o cara foi preso e ele pediu ela para acessar ali as informações e tudo mais. Qual que é o direito da pessoa presa?
acesso ao seu advogado. Então ela teria acesso a falar com ele. Só que o enunciado não traz essa dificuldade dela falar com a pessoa. O enunciado traz a dificuldade de acessar os autos de prisão e até mesmo o inquérito policial, que é o caderno de apuração. E aí eu vou dizer para você o seguinte: o advogado, ele tem acesso. Tem acesso. Como é que escreve acesso, hein? Vou botar só. O advogado tem, acho que é assim, acesso. Se tiver errado, vocês me corrigem, porque agora fugiu mesmo da cabeça, tá? Então vamos lá. Aos autos de prisão, ele tem acesso ao inquérito policial e ele tem acesso às provas e diligências já documentados, tá? Documentados. Então ele tem acesso, ele tem direito, o advogado tem direito de ter acesso aos autos da prisão, ao inquérito policial, às provas e diligências que já foram documentadas, mesmo sem uma procuração, que é o nosso caso. Nem deu tempo de ter uma procuração, o cara acabou de ser preso em flagrante, ela chegou lá. Aí entra a pegadinha da FGV, desde que não seja sigiloso. Então, como é que eu posso falar? O que limita o acesso do advogado? O fato de ser provas e diligências que não foram documentadas, tá? Ou seja, provas e diligências que estão em andamento. Por exemplo, o que é uma diligência em andamento? Uma escuta telefônica, é uma preparação para uma busca e apreensão. Está em andamento. Essas diligências, o advogado ainda não tem acesso. Ele não pode ter acesso a isso, porque senão, imagina que você é advogado, você sabe que vai ter uma busca e apreensão na casa do seu cliente. Você liga para o cliente e fala, cara, bom, vai ter uma busca e apreensão na sua casa. Então, não tem acesso. Mas se é documentado, tem acesso. O que limitaria ele seria o caso de ser um caso sigiloso. Aí nós vamos precisar da procuração, tá? Que é exatamente o caso do nosso enunciado. Porque olha só, se a gente observar aqui no enunciado, vai ter essa informação, olha só. O que não apresentou prova do mandado e os autos estão integralmente submetidos a sigilo. Significa dizer o quê? Significa dizer para você que esse caso está totalmente em sigilo. Então, tanto as provas já documentadas, as diligências também já documentadas e em andamento, e também o caderno, né, do inquérito policial, também os autos da prisão em flagrante, tudo isso aí está em sigilo. E aí eu falei lá para vocês, lá na telinha lá, vai precisar de uma procuração, tá bom? Então vamos lá para a letra A. A negativa de acesso aos atos, ou seja, a advogada chegou e não teve acesso ao se dirigir aos atos. A autoridade policial responsável, no caso o delegado, Janete foi informada de que não poderia ter acesso aos autos em flagrante e nem aos do respectivo caderno apuratório, uma vez que o motivo é sigilo e a falta do mandato, tá? Letra A. A negativa de acesso aos autos, na hipótese, possui respaldo legal, uma vez que estão os autos submetidos a sigilo, o acesso de Janete dependeria da apresentação de procuração. Estamos na questão 6, né? Exatamente, isso que a gente conversou. Letra B. O Estatuto da Advocacia e da OAB assegura o direito de Janete examinar os autos do flagrante. Certo. E do respectivo caderno apuratório, mesmo sem procuração, ainda que submetida a sigilo. Olha só, se essa questão ela nem traz essa informação aqui, submetida a sigilo, ela ainda estaria errada porque ela está falando do caso específico. E qual é o caso específico? Um caso em que tem sigilo. E se tem sigilo, ela precisa da procuração. Então, letra B está errada. Letra C. Na hipótese de haver diligência em andamento, a negativa de acesso aos autos da investigação possui suporte legal. Aí vem o erro. Extensiva aos elementos de prova já documentados oriundos de diligências finalizadas. Eu disse lá para vocês. O que impede, o que limita o acesso do advogado? Ou o sigilo, ou diligências que ainda estão em andamento. E aí ele fala aqui, ó, prova que já foram documentadas, de diligências já em andamento. Então, errado. Letra D. É vedado o fornecimento incompleto dos autos ou o fornecimento
Como é que é? É vedado o fornecimento incompleto dos autos ou fornecimento de autos em que houve a retirada de peças relacionadas a diligências sigilosas em andamento. Não, porque aqui ele está dizendo o seguinte, olha, você não pode entregar só o que não é sigiloso. E é exatamente isso que pode. Por exemplo, se uma diligência é sigilosa ou uma parte do processo é sigiloso, apenas essa parte permanece sigilosa, podendo o advogado ter acesso a todas as outras partes aí, tá? Então, questão 6, letra A pra gente, tá? Vamos para a nossa penúltima questão, quase encerrando aí o nosso encontro de hoje. Questão de número 7. O empresário João Pedro, movido pelo sentimento de vingança, contrata o advogado Peraldo para propor ação de cobrança contra seu ex-sócio Marcos, apresentando frágeis documentos que comprovam uma suposta dívida. Então presta atenção, o sentimento é vingança, a vontade da questão é vingança. A gente já está observando o enunciado levando a gente para uma questão de lide temerária, né? Uma lide que é movida por vingança, por litigância de má-fé, essas coisas, tá? A ação foi proposta e concedida medida cautelar pelo juiz da causa, gerou diversos danos a Marcos, a partir da indisponibilidade de seus bens, dos bloqueios de todos os seus ativos bancários. Ao final, porém, o pedido foi julgado totalmente improcedente, sendo expressamente reconhecida a lide temerária. Falei que ia falar sobre lide temerária. Acerca da responsabilidade do advogado nessa hipótese, a assinar a alternativa correta. Vamos lá para a nossa telinha branca de novo. Deixa eu arrumar ela aqui, que agora ela está muito... Ver se eu consigo descer aqui. Vou apagar aqui para a gente conversar aqui sobre ela. Dando... Gente, o que é lide temerária? Primeira coisa, litigância... Não, litigância de má-fé não. É uma litigância de má-fé, mas a ideia é vingança. Tá? Anotei aqui. Perseguição. Ou ter a ideia de causar O que é lide temerária? É aquela lide, ou seja, aquela causa que se ajuiza com a ideia de fazer vingança, perseguição ou causar prejuízo à parte. Você não quer defender um direito seu, você não quer ajuizar uma situação, ali, por exemplo, no civil, danos morais, para defender um direito que você tem. Você só quer se vingar da pessoa, você só quer causar um dano a essa pessoa, tá bom? E aí nós vamos ter o seguinte, o advogado ele pode ser penalizado, né, responsabilizado junto com essa pessoa, tá bom? Aqui na litigância, né, litigância de má-fé. Então o advogado ele pode ser aqui, ó, desde duas coisas, eu até anotei aqui. O advogado, né? O advogado será responsabilizado. Eu nem sei se é com Z, acho que é com Z. Responsabilizado solidariamente caso apresente o quê? Coligação, tá? Então, se o advogado ele se coligou com a pessoa para apresentar essa causa, ele vai ser também responsabilizado de forma solidária. É importante a gente salientar o seguinte, muitas questões colocam-se de forma subsidiária. O que é o subsidiário? É depois, ou seja, cobra a pessoa, né, ou seja, o seu cliente, e depois cobra você. Mas solidário cobra junto, tá? Então, o advogado ele responde junto, desde que haja coligação. O fato de provar
que houve uma lide temerária, que a intenção era essa. Já coloca o advogado de forma solidária? Não. Eu preciso provar que o advogado houve essa coligação, que o advogado tinha um dolo de fazer essas três coisas. Se eu não consigo comprovar que o advogado tinha um dolo de fazer isso, que ele coligou desde o começo, aí ele não responde solidariamente, tá bom? Deixa eu ver qual foi outra coisa que eu anotei aqui, que é importante a gente salientar sobre isso ainda, que é feito em ação própria, tá? Então não é nos autos, nos autos do processo já prova, não, é uma ação própria para provar que o advogado, ele também faz parte dessa lide temerária e que ele vai responder solidariamente. Beleza? Baseado nisso, voltando lá para a nossa prova. Deixa eu voltar aqui. Voltando aqui para a nossa prova. Vamos lá. Letra A. Beraldo, na verdade, poderá ser responsabilizado subsidiariamente. Quem é o Beraldo aqui? Beraldo é o advogado. Quer ver? Contrato advogado Beraldo. Então, se Beraldo é o advogado, ele não responde subsidiariamente. Ele responde o quê? Solidariamente. A gente acabou de falar isso aqui lá. E eu ainda falei pra vocês, né? Que ele sempre quer confundir a cabeça da gente. Então não é subsidiariamente, não é cobra primeiro o João Pedro. João Pedro não cobra primeiro o João Pedro e depois o Beraldo. Se cobra junto, os dois, tá? Eles respondem solidariamente pelos prejuízos causados, caso demonstre culpa ou dolo no exercício da profissão, certo? O que deverá ser apurado nos autos não é, aqui no caso seria na ação própria. Que é o que eu já falei para você, então a letra A também está errada, tá? Beraldo e João Pedro poderão ser responsabilizados solidariamente pelos prejuízos causados, desde que demonstre coligação entre ambos para lesar marcos, o que deverá ser apurado em causa própria. Perfeito, letra B. Perfeitinho. Vai se responder solidário desde que prova que Beraldo tinha a intenção de lesar marcos e desde que isso também seja feito em ação própria, tá? Letra C. Beraldo não poderá ser responsabilizado, Beraldo é o advogado. Não pode ser responsabilizado, acabamos de falar aqui, ó, vai ser responsabilizado de forma solidária, então letra C está errada. Pelos prejuízos, mas vamos terminar de ler. Pois o Estatuto da Advocacia, não, está totalmente errado, nem compensa ler. Letra D. Beraldo poderá ser responsabilizado solidariamente pelos prejuízos causados, desde que seja demonstrada a coligação com Pedro para lesar marcos, o que deverá ser apurado nos autos processos. Não é a ação própria. Tá? Então, letra D também está errada. Questão 7, letra B de bola. Vamos para a nossa última questão, finalizando o nosso encontro de hoje. Gilson, advogado, recém-inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, estava em dúvida em construir uma sociedade unipessoal de advocacia, o que, em seu entender, traria maior autonomia e liberdade, ou aceitar a proposta recebida da sociedade XYZ para atuar como advogado empregado em regime de dedicação exclusiva. Após estudar a legislação correlata, Gilson aceitou a proposta de emprego da sociedade acerca desse vínculo contratual de acordo com o texto legal do Estatuto da Advocacia, a alternativa correta. Beleza. Pessoal, seguinte, Gilson está na mesma dúvida que eu tô. E agora? Começo uma advocacia unipessoal, sozinho, ou eu vou trabalhar empregado? O que eu faço? E aí, ele decidiu trabalhar como advogado empregado. Vamos lá para as opções para a gente ver e aí a gente vai conversando sobre as opções. Nas causas em que Gilson atuar como advogado empregado, ou da pessoa por esta representada, os honorários de sucumbência lhe pertencerão. Ó, letra A, perfeito. Vai ter muita questão querendo confundir você. É o seguinte, os honorários de sucumbência serão da sociedade, os honorários de sucumbência serão de... Não, os honorários de sucumbência serão do advogado empregado, tá bom? Que o honorário de sucumbência, para quem não sabe, é aquele que é a parte REC paga, né? No caso, a parte REC não, a parte perdida. Então, ajuizou uma causa, a parte perdida paga um honorário de sucumbência para a parte vencida. Então, quem fica com esse honorário é
o advogado empregado. Ele não confunde com os honorários contratuais, né? Que é aquele que o cliente senta na mesa e convencione. Porque pode ser que os honorários contratuais sejam todo da sociedade e a sociedade pague um salário, e pode ser percentual, vai depender do que é contratual. Mas os honorários de sucumbência é do advogado que pleiteou e que foi o titular da ação. Bom, pode variar um pouquinho ali de contrato para contrato, mas em regra, em geral, seria isso aí, tá bom? Letra B. Gilson será eticamente obrigado a prestar serviços profissionais de interesse pessoal no direito da sociedade. Essa é aquela opção que a gente lê só para descartar. Como assim? Eu sou empregado da sociedade empresária e eu vou ser responsável pelos interesse pessoal. Nem precisa estar discutindo isso em direito, né, em ética. Né? Isso aqui é uma questão óbvia. Se você é contratado, por exemplo, numa empresa para ser recepcionista, você não tem que estar preocupado com os interesses pessoais do dono dessa empresa. Você é funcionário da empresa, não do dono, tá? Mas a letra B também é totalmente errada. A jornada de trabalho de Gilson não poderá exceder a duração de 4 horas contínuas e de 20 horas semanais. Pode a de Gilson, porque ele tem uma, como é que está aqui a expressão para não escrever errado? Dedicação exclusiva, tá? Como ele tem uma dedicação exclusiva, o que seria a dedicação exclusiva? Ele não pode advogar por fora, ele vai advogar só para essa empresa. Como ele tem uma dedicação exclusiva, ele pode passar aqui de 4 horas e de 20 horas semanais. Se ele não tivesse essa cláusula lá, aí já não poderia, tá? Então, essa letra C, ela trouxe a gente aqui uma situação muito complexa. Por quê? Porque ela nos remete perfeitamente ao que o enunciado está falando. Porque se a gente vai para a regra geral, ela seria certa, tá? E letra D, em virtude da dedicação exclusiva de Gilson, não poderá ser remunerado por hora extra, por horas trabalhadas excedente a jornada normal prevista na legislação. Isso aqui está errado, porque não é porque ele tem dedicação exclusiva que ele não vai receber hora extra. Ele vai receber sim hora extra normal, tá? Então, questão 8, letra A, pra gente ver. Com isso, a gente finaliza aqui o nosso desafio de hoje, que era ver as questões de ética da prova 41. Eu espero que você tenha conseguido entender. Se você teve alguma questão assim, ficou, poxa, eu não entendi isso aqui, precisa conversar, manda aqui nos comentários que a gente vai conversar. Peço encarecidamente, curte o vídeo, comenta, compartilha, porque isso motiva a gente a continuar fazendo, né? E também dá um feedback pra gente, olha, essa dinâmica não tá legal, ou essa troca de tela não tá legal, não sei, às vezes eu não consigo entender, que a gente vai aperfeiçoando, tá bom? Segue tendo o nosso conteúdo ainda lá no nosso grupo do WhatsApp, como eu falei pra vocês, e o vídeo vai ficar aqui no link, que é importante que você consiga acompanhar, tá bom? Hoje nós passamos um pouquinho do nosso tempo, era a ideia fazer no máximo 30 minutos e a gente chegou a 48 minutos. Fiquem com Deus e eu tenho certeza que se nós seguirmos construindo a aprovação todos os dias, lá no dia 6 de setembro, se eu não me engano, vem a aprovação da primeira fase da OAB. Até a próxima, fiquem com Deus.